fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Eu vou ser bem rápido porque eu atrasei um pouquinho. Hoje o padre que celebrava lá no Palmeiras ficou com Covid e me ligou de madrugada para não deixar lá a comunidade sem. Então eu fui correndo hoje cedo celebrar lá no Palmeiras. Para mim não é sacrifício nenhum, né? Mas acaba sacrificando quem vem para a missa bem cedo. Meus irmãos, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essas duas colunas que sustentam a Igreja de Cristo. Nós já estudamos aqui ao longo do ano que São Pedro foi o grande responsável em anunciar o Evangelho lá onde Jesus nasceu, que é conhecido como a Palestina. Pedro foi o grande responsável. Pedro conviveu com Jesus. Pedro foi chamado por Jesus. E São Paulo foi o grande responsável em levar o Evangelho, em levar a boa notícia para fora da Palestina. Lembrando que São Paulo não conheceu Jesus. São Paulo não conviveu com Jesus, mas teve um encontro pessoal com Jesus que transformou radicalmente a sua vida. Nós já sabemos como é que foi esse encontro, né? Ele estava indo para Damasco, ele perseguia cristão e de repente ele cai em si. E esse encontro foi tão grande na sua vida que ele até deixa o seu nome para trás. Ele deixa de se chamar Saulo para se chamar Paulo. Ele não quer nenhum vínculo com o passado. Agora, Paulo é um homem novo. E de perseguidor passa a ser um grande anunciador de Cristo. Portanto, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre essas duas figuras, Pedro e Paulo, e olhar para o exemplo de amor e de fidelidade de cada um deles. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Atos dos Apóstolos, quem escreveu, o evangelista São Lucas, que nos fala da expansão do cristianismo
dentro das fronteiras da Palestina. E nesse trecho que nós lemos, fala de uma perseguição à igreja de Cristo. Perseguição essa que se estende até hoje. Todas as vezes que a igreja se posiciona diante de algo que está avesso àquilo que o mundo apresenta, a igreja é tida como retrógrada, como atrasada. Então essa perseguição ela vem até hoje. E nessa especificamente, uma perseguição desencadeada por Herodes. Mas não aquele Herodes que participou da execução de Jesus. O Herodes, neto daquele Herodes. Aquele outro Herodes era conhecido como Herodes o Grande. Esse que nós estamos mencionando hoje é o neto daquele Herodes, que governou entre os anos 40 e 41 depois de Cristo. E mandava em toda a Palestina. E esse rei Herodes, ele tinha uma grande preocupação. Ele não queria se indispor com nenhum líder religioso. Ou seja, ele não queria se indispor com o judaísmo. E o que é que ele faz para não se indispor com o judaísmo? Ele tenta observar a lei de Moisés, ele tenta observar todas as prescrições da lei, não por convicção, mas por pura politicagem. Só para todo mundo falar, olha lá, esse é um homem que segue a religião. Então o que é que ele faz? Ele percebe que o cristianismo começa a ganhar forças. E aí ele manda prender alguns, manda executar Tiago e manda colocar Pedro na prisão. Pensando assim, eu vou ficar bonito com os judeus, eu estou perseguindo essa seita que está nascendo. Mas o poder de Deus sempre está em ação. O texto que nós lemos hoje vem nos dizer que o plano salvador de Deus, aquilo que Deus sonhou para cada homem e para cada mulher, continua sendo cumprido ao longo da história. Não é porque Jesus subiu para o céu que parou essa oferta de salvação. Essa oferta de salvação agora, ela é anunciada pelos batizados, por aqueles que se apaixonaram por Cristo. E aí a primeira leitura vem nos dizer que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava por ele. Ou seja, os membros da comunidade eram solidários a ele, apesar da distância. Ou seja, uma igreja que coloca o joelho no chão. Uma igreja que ora por aqueles que estão sendo vítimas de perseguição. E a libertação de Pedro da prisão, ela acontece exatamente quando a comunidade está em oração. Para mostrar que Deus ouve a oração da comunidade. Para mostrar que quando nós nos reunimos para orar uns pelos outros, nós estamos colocando o nome dessas pessoas no coração de Deus. Portanto, Deus se mostra presente na caminhada da igreja. Um Deus que cuida daqueles que dão testemunho do seu projeto de amor. Um Deus que ampara as pessoas que são perseguidas por amor ao Evangelho. Depois a segunda leitura foi tirada da carta de São Paulo a Timóteo, o capítulo 4. Timóteo, a partir de certa altura da caminhada de Paulo, se transforma num grande amigo de Paulo. Se transforma num grande companheiro, inseparável, através do qual Paulo confia importantes missões. E diz a tradição que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, que era a maior cidade do império, a capital da Ásia. Portanto, uma missão grande. Então, o grande problema dessa segunda leitura não é mais anunciar o Evangelho. As sementes já haviam sido lançadas. Agora é conservar a fé frente às falsas doutrinas que entram na comunidade. Ou seja, Paulo anunciou o Evangelho.
Só que nós sabemos que da mesma forma que as sementes do céu são lançadas, as sementes do inferno também são lançadas. Ou vocês pensam que o inimigo fica lá de braços cruzados, vendo Deus fazer as suas maravilhas? Não. Ele começa a semear o joio onde foi semeada a palavra. Ele começa a colocar no nosso coração, muitas vezes, coisas contrárias àquilo que nós já aprendemos como valores. Não pensem que o inimigo está lá aniquilado. O inimigo continua agindo nesse mundo. E se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouquinho a gente começa a levar uma vida relativista. Para mim tanto faz Deus, para mim tanto faz a missa. É isso que nós estamos assistindo hoje, gente. As pesquisas nos deixam com o cabelo em pé, as pesquisas com relação à religião. Às vezes a gente fica assim, nossa padre, olha lá como é que os evangélicos estão crescendo, que cresçam. A preocupação nossa não é se está crescendo os evangélicos. A nossa preocupação é que é o número de pessoas que dizem que não acreditam em mais nada. Esses crescem assustadoramente. Vai chegar um tempo em que o número de pessoas que não acreditam em Deus vai ultrapassar tudo. É essa a nossa preocupação. Mas como é que se chega a tudo isso, gente? Por que é que o mundo não acredita mais em Deus? Aí nós precisamos fazer um estudo, mas a gente pode trabalhar com suposições. Eu acredito muito que pessoas que se dizem não acreditar em mais nada, é porque fizeram uma experiência de fé torta. Muitas vezes eram felizes na igreja católica, e aí foram arrastadas para outra denominação, prometendo mundos e fundos, e aí chega lá, não acontece nada, aí a pessoa perde a fé totalmente. Não deu certo lá, não deu certo aqui, por que é que eu vou seguir esse Deus? Isso é uma das suposições, mas podemos analisar várias outras. Podemos analisar, por exemplo, pessoas que entram na comunidade pela primeira vez, entram dentro de uma igreja católica para encontrar-se com Cristo, e aí percebe que a igreja católica é um palco de divisões, todo mundo brigando pela chave da igreja, brigando por isso, fazendo fofoca, fazendo confusão, e aí vai embora e nunca mais volta. E de quem é a culpa? Nossa, que não nos apaixonamos por Cristo como devíamos apaixonar, que colocamos o nosso desejo, as nossas ambições adiante de Cristo. Tem outras suposições que a gente pode passar a tarde toda aqui. Mas então as falsas doutrinas começaram a infiltrar dentro das comunidades, e isso lá na época de Paulo. Então ele precisava manter o ânimo da comunidade, e aí Paulo vem dizer nessa segunda leitura: olhem para mim, gente, olhem para a minha vida, olhem para o meu exemplo. Eu era um grande perseguidor, eu não acreditava em nada, e de repente eu me tornei um apaixonado por Jesus, eu redescobri de novo a alegria de seguir Jesus. E nós sabemos que por Cristo Paulo lutou, nós sabemos que por Cristo Paulo sofreu, Paulo gastou a sua vida para que a salvação chegasse a todos. E agora essa segunda leitura está dizendo que está no finalzinho da vida dele. Ele se sente como um atleta que lutou até o fim para vencer, e está muito satisfeito com o resultado. E aí diz ele: resta agora receber a coroa da glória. Coroa essa reservada aos vencedores. E aí São Paulo diz que ele está convicto que não está reservada só para mim, está reservada para todos aqueles que se empenham em anunciar o Evangelho. Ou seja, essa coroa de glória é nossa também. Quando nós saímos para o mundo falando de Jesus Cristo para as pessoas, quando nós damos testemunho com a nossa vida. Então hoje nessa Eucaristia, tome posse dessa certeza, essa coroa de glória é minha também. Apesar de tudo, Paulo tem consciência de que
Deus sempre esteve ao seu lado, ao longo de toda a sua caminhada, dando forças para enfrentar os desafios. Por isso que termina a segunda leitura dizendo assim, ó: a Ele a glória pelos séculos. Pode olhar aí na última linha da segunda leitura. A Ele a glória pelos séculos. Oh, gente, imagina se no último dia da nossa vida nós tivemos essa graça de, antes de fechar os olhos, olhar para tudo que aconteceu com a nossa vida e dizer: a Ele a glória pelos séculos. E por fim, o nosso evangelho de hoje. Esse evangelho, o padre nem vai falar muito, porque nós já lemos esse evangelho umas 4 vezes esse ano. Jesus pergunta para os discípulos: olha, quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Zacarias ou alguns dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês? O mundo está dizendo que eu sou isso, mas e vocês que caminham comigo? E vocês que comungam do meu corpo todo dia, o que vocês têm a dizer para o mundo? Quem sou eu? E vocês que veem os milagres que eu realizo? E vocês que veem as transformações na vida das pessoas que eu sou capaz de fazer? O que vocês têm a dizer de mim? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí o que é que Jesus diz para Pedro? Ô Simão, você é muito feliz. Não foi nenhum homem que te disse isso, mas foi Deus que escreveu isso no seu coração. Então eu vou te entregar aqui as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado. Está aí no nosso evangelho de hoje. E o engraçado, gente, é que quando a gente olha para a imagem de São Pedro, a gente percebe lá que ele está com 2 chaves na mão. Uma chave dourada e uma chave prata. Aquilo tem um significado muito grande para nós. A chave de ouro simboliza o poder espiritual. Pedro tem o poder espiritual. A chave de prata, o poder temporal, o poder enquanto o tempo desse mundo. Portanto, Jesus nomeia Pedro como o administrador da sua igreja, aquele que tem autoridade para interpretar a palavra, aquele que tem autoridade para ligar, para desligar, para acolher novos membros ou não. Ou seja, confere a um homem o primado, o papel de liderança. E não é qualquer liderança, é uma liderança absoluta. Aquele que pode ligar é aquele que pode desligar. E aí a gente começa a entender a missão do Papa. Qual é a missão do Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. Quando Jesus dá as chaves para Pedro, Pedro morre. Depois de Pedro vem Lino, Cleto, Clemente, Cornélio, vem vindo, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Ou seja, uma sucessão sem nenhuma interrupção, para dizer que essa barca em que nós estamos é a barca de Cristo. Essa igreja que nós estamos não foi fruto do delírio de alguém que resolveu fundar uma igreja. Foi o próprio Cristo. Ela nasceu do lado aberto de Cristo. Por isso nós afirmamos para o mundo inteiro: nós estamos na igreja de Cristo. Não é de nenhum homem, é de Cristo. E essa igreja, ela tem um líder que foi escolhido pelo próprio Cristo. E esse líder vem vindo até hoje. Mais de 250 papas. Até hoje. Sem nenhuma interrupção. Pode ser que eu não concorde com muitas coisas que determinado papa fala, mas a unidade da igreja precisa acontecer. Meu professor disse uma vez que nunca erra quem obedece. Nunca erra quem obedece. Pode ser que ele falou alguma coisa que eu não concorde. Lá no futuro, daqui a alguns anos, nós vamos perceber, iluminados pelo Espírito Santo, que a igreja estava certa. Agora, questionar a autoridade do Papa, isso começa a romper, começa a trincar a nossa barca.
O Papa, quando fala, ele fala para aqueles que são batizados. Ele fala para aqueles que são católicos, apostólicos, romanos. Obedece o Papa quem é católico, apostólico, romano. Quem não é, não precisa obedecer. Mas na medida em que eu tomo parte nessa mesa, que eu sento em torno dessa mesa, aí sim eu preciso assumir os compromissos dessa mesa. Ninguém é obrigado a sentar aqui. Então vamos pedir, meus irmãos, nessa festa que estamos celebrando hoje, que ela venha nos ajudar a renovar a nossa fé. A fé cristã católica não é uma fé só em Cristo, não é uma fé só em Deus, é uma fé na igreja, porque é na igreja que nós podemos ter uma relação autêntica com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.